identificado com Jesus, porque a partir daqui, querido, Deus abrirá para você um caminho de excelência na sua vida com Deus, na sua vida espiritual. Nós estamos trabalhando esses dias aqui no F5 Fundamentos. Há 2 semanas atrás eu falei sobre construir na sua espiritualidade, como Deus quer nos levar à maturidade nele. A semana passada o nosso amigo Mateus falou sobre a nossa nova vida com Deus, como Deus investe em nós, como Deus nos vê e nos trata como Ele quer que sejamos, não segundo aquilo que nós estamos fazendo de errado, mas Deus sempre vai ver aquilo que há de bom em nós, e afinal de contas a Bíblia diz que Deus nos comprou com seu precioso sangue, né? Então Ele falou sobre uma nova vida em Deus. Um texto muito conhecido que foi citado, que está em 2 Coríntios 5,17, que fala que aqueles que estão em Cristo é nova criação. Eu amo esse texto, e nós temos que começar a olhar aquilo que importa, a focar naquilo que Deus quer que nós olhamos. Afinal de contas, você se torna aquilo que você contempla. Guarda isso no seu coração, cara. Aquilo que você foca, isso expande. Esses dias eu vim para a igreja e fiz um exercício. Eu falei assim, eu moro a 5 minutos da igreja. E eu falei, cara, eu vou contar os carros brancos. E eu saí de casa e comecei a contar carro branco. Cara, eu peguei a Pio 12 e vim. Ao chegar aqui, eu contei 33 carros brancos. Passou muito mais carro do que isso. Vim para cá, mas se eu não tivesse focado nos carros brancos, eu ia chegar na igreja e ia pensar, cara, passou carros perto de mim. Porque aquilo que você foca, isso vai expandir. Eu quero falar um pouco sobre contemplação, um pouco sobre esse tema, identificar com Jesus. E tudo isso tem a ver com a missão de Deus. Porque quando eu tenho um bom fundamento na minha vida com Deus, a minha vida espiritual está sendo construída no fundamento que não pode ser abalado. É o próprio Deus, o próprio Jesus é o fundamento. E eu preciso começar a construir a minha espiritualidade a partir desses fundamentos que eu estou tomando no meu coração como verdade, e eu preciso ter então uma visão clara do que as Escrituras dizem a meu respeito. Tudo isso para cumprir a missão, tem a ver com aquilo que o Eliezer pregou esses dias sobre o espírito da profecia, que tem a ver com a missão de Deus. E quando você entende o propósito de Deus, a missão de Deus, você vai perceber uma coisa: ao invés de nós orarmos pedindo bênção para o Senhor, nós vamos para um lugar que já é abençoado. E aí quando chegarmos nesse lugar, as bênçãos de Deus vai nos alcançar, vai nos acompanhar. Eu vejo, querido, nesses dias, muitas pessoas fazendo campanhas, 7 passos para receber a bênção, 10 passos para ser bem sucedido. A grande verdade é que eles estão fazendo campanha para pedir a Deus aquilo que Deus já deu para eles. Porque a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. E em 1 Coríntios capítulo 1 vai dizer que Deus nos enriqueceu em tudo nele. Ou seja, Deus já nos deu recursos para essa vida espiritual, cara. Então você que é solteiro, você que é casado, você que quer casar, você que está meio enrolado, Deus quer te desenrolar e quer te fazer bem sucedido em tudo. Mas é necessário que você entre nessa vida focado na missão de Deus. Cara, esse livro aqui, ó, eu já li todo várias vezes. Vou te falar uma coisa: Deus só vai te abençoar verdadeiramente para cumprir o propósito dele. Deus quer te enriquecer para alcançar pessoas para ele. Deus não quer abençoar pessoas para se sentir o melhor sem entender o propósito, amém? Então estamos falando sobre isso. E o tema que eu quero tratar com você hoje é identificados com Jesus. E o texto base está em Hebreus, capítulo 12. Pode abrir comigo? Quem está com Bíblia aí? Eu acredito de todo o coração, queridos, que Deus está nos levando a uma nova estação. E toda vez que muda a estação, nós precisamos entender qual estação estamos, para então vestirmos as roupas de acordo com a estação. Não é verdade? Se está no inverno, como é que fazemos? Temos que andar mais com jaquetinha e tal, para se aquecer. E nós precisamos entender os tempos de Deus e as épocas de Deus. A Bíblia diz que Deus tem um tempo para todas as coisas e tem um modo para todas as coisas.
E é necessário que Deus venha aguçar em nós esse coração profético, essa mente profética, para entendermos a estação que estamos. Quais estações, William? A estação que você está individualmente, é preciso que você procure perceber isso, e a estação que estamos coletivamente. E toda vez que você entender como você está em Deus, no individual, Deus vai te mover para o coletivo. Afinal de contas, Deus nunca quer nos deixar isolados do corpo dele. Nós só viveremos a plenitude de Deus quando entendemos que Deus nos chama para viver uma vida plena no coletivo, para alcançar uma vida plena no individual, ou vice-versa, uma vida plena no individual, para alcançarmos uma vida plena no coletivo. Ok? Vamos ler o texto. Hebreus capítulo 12. Quero fundamentar o que quero dizer com esse texto. É um texto maravilhoso. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Palavra de Deus, texto maravilhoso. Essa semana eu estava no meu tempo de oração. Eu sempre falo que algumas vezes Deus vem nos provocar. Sabe aquela vez que você vai orar e mal começou a orar, parece que a unção vem, já começa a chorar. Tem vezes que você começa a orar, parece que não acontece nada, né? Deserto, sequidão. Mas tem vezes que você começa a orar, pega a Bíblia, parece que seu coração está sensível. Você fala: Deus, por que é toda vez assim? Essa semana aconteceu isso comigo. Eu acordei, eu estou com muita alegria na minha felicidade, que a galera dos jovens começou um desafio de 100 dias de exercício. Velho, nós estamos em qual dia? 28, né? Eu falei: esse cara, eu quero ver eu perder para essa galera. Eu vou até os 100 dias, não estou nem aí. Nós vamos embora, eu gosto de desafio. E aí eu comecei, eu já treino, em torno de 3, 4 vezes na semana, mas vai treinar todo dia é complicado, porque o sábado e o domingo é aquele dia do churrasco, é aquele dia dos convites, né? Aqueles convites maliciosos para você comer bastante, e aí você enche a pança, quer dormir, não quer treinar. Então eu tive que mudar minha rotina por causa desses caras aí. E todo dia eu estou lá, velho, no treino. Aí eu mudei minha rotina. Eu voltei a fazer uma coisa que eu não fazia há algum tempo. Eu voltei a acordar às 6 da manhã para fazer devocional, e aí eu faço devocional até às 7, treino das 7 às 8 e vou trabalhar. Estou assim. E aí, essa semana acordei um pouco mais cedo para o devocional e, cara, Deus me pegou, Deus me abraçou, me cheirou, me beijou, eu chorei, e aí, é fruto daquilo que aconteceu na segunda-feira que eu quero falar com vocês aqui um pouco hoje. Não dá tempo de falar tudo aquilo que eu gostaria de falar, tá? Mas o que eu vou falar com você vai te apontar um caminho de revelação. Entenda uma coisa: a maior revelação das Escrituras, a maior revelação, a essência das Escrituras, queridos, tem a ver com uma pessoa chamada Cristo. Cristo Jesus é a maior revelação das Escrituras. A nossa teologia é cristocêntrica. Cristo é o maior personagem das Escrituras. Se você quer, querido, crescer na sua vida espiritual, você precisa crescer na revelação de Jesus Cristo. Não só em conhecimento de informação, mas em conhecimento revelado. E o que é, William, conhecimento revelado? Qual é a diferença? O conhecimento revelado é quando Deus pega uma fração do conhecimento dele e aplica dentro da sua realidade. Não é somente quando você estuda as Escrituras, mas é quando Deus, Ele pega uma fração do conhecimento dele, vem dentro da sua realidade e aplica dentro daquilo que você precisa. Sabe quando você está lendo a Bíblia e parece que o texto faz tchum no seu coração? Parece que uma seta veio e cravou em você?
você foi ferido pela palavra, e aquilo causa um movimento. Isso é a palavra rema que a Bíblia diz. O que é a palavra rema? É a palavra de Deus, revelada pelo Espírito e aplicada dentro da nossa realidade. E a palavra logo seria esse conhecimento, que você lê a Bíblia, tem um conhecimento, mas a palavra revelada é a rema de Deus. É quando Deus pega uma fração do conhecimento dele, mira em você e fala: eu vou te dar uma pepita, uma pedrinha de diamante. Uma pedrinha de diamante te dá. E você fala: cara, o que é isso? Você fala: uau, o que é isso? E a partir daí, você percebe que abre um caminho para você trilhar. Sabe por quê, querido? Revelação gera uma mente de revelação, revela a sua identidade, te traz consciência do que é Deus, e consciência gera responsabilidade, e responsabilidade dá autoridade, e a autoridade libera poder, e poder traz ordem ao caos. Revelação revela a sua identidade, identidade te dá autoridade para servir no propósito. Deus quer nos levar em um lugar de revelação dEle, não só de conhecimento, cara. Eu vou te falar uma coisa, a revelação é quando Deus te provoca com aquilo que é eterno. Quando Deus te toma de revelação, aquilo que Ele te dá um download de 2 segundos, você passa 2, 3 horas para entender. Eu me lembro, a segunda vez que Deus falou comigo audivelmente. Eu tinha em torno de 19 anos de idade, eu estava em um tempo de grande escassez espiritual, comecei a orar, comecei a jejuar. Um dia eu acordei de manhã e fui lavar o meu rosto. Quando eu me abaixei para lavar o rosto na pia, Deus falou dentro do meu coração uma frase. Ele disse assim: é tempo de sair do cativeiro. Só isso. Essa experiência aconteceu 2 vezes comigo. Dessa maneira, somente até hoje. É quando Deus fala no seu coração, dentro de você, e você escuta no ouvido. Não é uma voz que vem de fora, é uma voz que vem de dentro. E é uma voz que é tão clara que você fica confuso se está ouvindo fora ou está ouvindo dentro, mas é uma voz que vem dentro de você. E eu ouvi essa frase: é tempo de sair de um cativeiro. Depois que eu ouvi essa frase, parece que abriu um download, banda larguíssima. E, cara, começou a vir vários textos bíblicos na minha mente, e Deus me deu uma série de mensagens. Até hoje não consigo pregar tudo aquilo, mas é algo instantâneo, eu não consigo explicar, mas é mais ou menos isso. Quando Deus te dá uma revelação, cara, aponta um caminho, e você precisa trilhar nesse caminho, porque a revelação que vem no seu espírito precisa ser discernida na sua alma e passar por esse processador aqui, ó, a sua mente. Então a fé nunca vai se opor à razão. A grande verdade é que a fé, ela vai potencializar a sua forma de ver as coisas, de interpretar as coisas. Amém, queridos? Então a revelação que vem no seu espírito, ela vai ter que passar pelo processador das suas emoções, das suas percepções. Então é necessário que você permita isso acontecer. E então essa revelação de Jesus Cristo, você precisa crescer nela. Você quer ver uma coisa? Pedro, houve um momento em Jesus, que Jesus reúne os seus discípulos, está em Lucas 9, e ele pergunta assim: o que diz os homens que eu sou? Aí, os discípulos começam a dizer: ué, alguns dizem que você é um profeta, alguns dizem que você é Elias. Essa é a pergunta que Jesus faz para os seus discípulos. Então Jesus pergunta para ele: e vocês? O que dizes que eu sou? Presta atenção numa coisa aqui, meu querido. O mundo tem uma percepção sobre o Cristo, e não é uma percepção clara. Mas nós precisamos ter uma revelação de quem é o Cristo. É por isso que Jesus pergunta: o que diz os homens que eu sou? Eles têm uma opinião sobre Jesus. Alguns falam que você é o Cristo, que você é um profeta. Aliás, alguns falam, não Cristo, alguns dizem que você é algum dos profetas, Elias. E aí eles perguntam: e vocês, o que diz que eu sou? Aí Pedro, sabe do Pedrão, tipo sanguíneo, né? Misturado com colérico. Ele vai dizer assim: ué,
você é o Cristo de Deus. Você é o Cristo. Jesus para e fala assim: Pedro, não foi a carne e nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai te revelou isso. E eu digo que você és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou as chaves do reino de Deus. Querido, olha aqui uma coisa, presta atenção em uma coisa. Pedro soltou assim, ó, você é o Cristo. E Deus diz assim: você parou de ser Simão e a partir de hoje vai ser chamado Pedro. Ou seja, a revelação que Simão, no caso, teve sobre o Cristo, fez com que Jesus Cristo revelasse a identidade de Simão, que a partir daquele momento, ele passou a ser chamado de Pedro. Então, revelação mostra a sua identidade. Pegou isso no seu coração, cara? Quando ele falou assim: cara, você é o Cristo. Então, Jesus fala assim: você é Pedro. E sobre essa pedra, não a pedra Pedro, mas a pedra, a rocha, que é o Cristo, a revelação que ele teve: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te dou as chaves do reino de Deus, Pedro. Porque revelação, querido, mostra a minha identidade e me dá autoridade. Você precisa andar em revelação, cara. Acho que Pedro não tinha nem ideia do que ele falou, mas ele falou: tu és o Cristo. E Jesus falou assim: tu és Pedro. O mais engraçado dessa história de Lucas 9 é uma coisa que eu fico de cara, que é o seguinte: se você ler ali em Mateus, que é o mesmo acontecimento, quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que diz os homens que eu sou? Aí eles vão dizer o que eu disse, né? Um disse que você é Elias, outro disse que você é profeta. E ele fala assim: e vocês? O que diz que eu sou? Aí Pedro fala: e tu és o Cristo? Aí Jesus fala: e tu és Pedro? Aí fica naquela conversa, né? Depois dessa revelação, Jesus vai dizer o seguinte: é necessário que o Filho do Homem morra, vá até Jerusalém, seja crucificado e morra. Aí o Pedro, que acabou de ter uma revelação de Deus, fala para Jesus assim: não, Jesus, espera aí, vai morrer não. Por ti eu vou dar a vida. Você não pode entregar a vida para morrer. Aí Jesus fala assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque não compete a você saber as coisas de Deus, só dos homens. Olha só, Pedro acabou de ter uma revelação de Deus. Aí Jesus começa a explicar sobre a revelação, dizendo que a partir daquele momento, ele teria que ir a Jerusalém para morrer. E aí Pedro começa a repreender Jesus. Já começa a se achar, né? Dizer: Jesus, não vai morrer não. Aí Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Sabe o que eu aprendo aqui, querido? Coloca algo no seu coração, você que está me escutando, você que está estando em casa. Revelação de Deus. Às vezes Deus te dá uma revelação e você ainda não tem maturidade para viver tudo aquilo que foi revelado. No caso de Pedro, ele ainda não tinha maturidade. Ele teve uma revelação: tu és o Cristo. Aí Jesus fala: tu és Pedro, te dou autoridade sobre essa pedra ficarei a minha igreja. Aí depois Jesus começa a falar: olha, eu vou ter que morrer em Jerusalém. Aí Pedro fala: não. Ele fala: para trás de mim, Satanás. E repreende Pedro na presença de todo mundo. Aí Pedro fala assim: peraí, e agora? Como é que eu fico nisso? O que eu aprendo aqui? Revelação de Deus. Às vezes Deus te dá uma revelação e precisa passar por esse processador em você. Alma, mente, coração, ok? Você ainda não está maduro para viver isso. Mas a revelação te aponta um caminho para chegar. Te aponta um caminho para renunciar. E Jesus, a partir daquele momento, ele começa a dizer: quem quer me seguir tem que morrer. A partir desse momento que Pedro diz: tu és o Cristo, Jesus muda completamente o seu discurso. Se você lê a Bíblia, em Lucas, não sei se você sabe, Lucas está os acontecimentos da vida de Jesus em ordem cronológica. A partir daquele momento, Jesus muda completamente o discurso dele. Ele vai dizer o seguinte: se vocês querem me seguir, vocês têm que negar a si mesmo. Sabe por quê? A partir do momento que Jesus Cristo é revelado em nosso meio, isso vai apontar um caminho de renúncia para nós. Nós temos que negar tudo que o mundo nos oferece para viver aquilo que Jesus tem para nós. É uma troca de valores, ok, queridos? Isso só vai acontecer com revelação. Eu posso cansar de falar da Bíblia para vocês.
Se você não tiver uma revelação pessoal de quem é Jesus na sua vida, você nunca viverá de verdade o que esse livro diz. Então, se identificar com Jesus tem a ver em ter uma revelação de Jesus pessoal, que sempre vai ecoar na coletividade. Amém, queridos? Então, o texto que eu li, tendo os olhos fitos em Jesus, versículo 2, autor e consumador da nossa fé. Sabe o que esse texto quer dizer? A palavra autor é a palavra que significa aquele que criou, a origem. E consumador, o destino. Sabe que eu descubro? Que em Jesus você encontra origem, processo e destino para você. Tudo bem até aí? Estou falando da importância de você parar sua vida espiritual e dizer assim: Jesus, eu preciso que você se mostre a mim. Eu preciso de uma revelação, eu estou com uma indignação santa. Eu preciso que algo seja maior do que uma religião, seja maior do que uma filosofia. Eu preciso que o Senhor se mostre a mim. Porque em Ti eu encontro origem, processo e destino. Romanos capítulo 10, melhor. Obrigado, Espírito Santo. Capítulo 11, 36. Romanos 8, 36 diz que todas as coisas é dele, origem, por ele, processo, e para ele, destino. A ele seja agora na igreja. Dele, por ele e para ele. Eu estava em dúvida, eu cheguei aqui na igreja assim, cara, o que eu vou pregar? Eu estou tão aleluiado, as pessoas aqui estão precisando de ouvir uma palavra. Deus, eu não quero falar assim muito, eu quero uma palavra prática para eles. Não sei se eu prego sobre isso. Me ajuda, Espírito Santo. Aí, de repente, eu comecei o pessoal cantar aqui. Tem tudo a ver com ele. Eu falei, vou pregar isso mesmo. Jesus é a maior revelação. Deixa eu falar uma coisa. Jesus, Cristo em nós. A Bíblia diz, no livro de Colossenses, Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a maior revelação de Deus para nós. Mas também é a maior revelação de nós para Deus. Vou repetir. Cristo em nós, essa revelação de Jesus em nós, de Jesus Cristo em nós, é a maior revelação de Deus para o homem. Mas quando eu passo a viver essa revelação, é a maior revelação de nós para Deus. Querido, em Cristo, Deus está unindo céu e terra. Uau, eu queria ter mais tempo para falar sobre isso. Mas eu quero parar aqui. Em Jesus, você encontra origem, processo e destino. Guarda isso no seu coração, ok? Mas William, quem é esse Jesus? Porque, o que é Jesus? Vou falar o que é Jesus para você. Jesus é Deus se revelando ao homem de maneira que ele possa entender e acessar. Perceba, eu já falei isso, vou falar de novo. Perceba você e eu tentando explicar para formigas. É só um exemplo, amém? É uma parábola, é uma alegoria. Imagina eu e você tentando explicar para formigas o que é internet, o que é Twitter, o que é Instagram, o que é Facebook, o que é download, upload, tudo isso aí. Só uma palavra nova, que eu acabei de criar você viu que eu criei uma palavra nova agora aqui? O que é tudo isso? Cara, não tem como eu, desse tamanhozão assim, né? Sanguíneo, no último, tentando explicar para formigas o que é a internet, a não ser que eu me torne uma formiga, descubra a língua que elas falam e passe a explicar dizendo assim, olha, existe algo maior do que tudo isso aqui, se chama internet. Vai haver um dia, no meio de vocês, ó formigas, que o mundo não passará de uma sala virtual. Vocês vão, todo mundo, no mundo inteiro vai ser globalizado, todas as formigas caminhando junto. Mas como vai ser isso, a comunicação? Em uma sala virtual. E aí eu vou ter que descobrir essa linguagem da maneira que eles entendam. Vocês estão me entendendo? A Bíblia diz, querido, Hebreus capítulo 1, 3.
Eu estou dizendo que Jesus é a maior revelação de Deus para nós, e Cristo em nós é a maior revelação de nós para Deus. Nós adoramos a Jesus como Senhor, cara. E esse é o diferencial da nossa religião. Você que é jovem, precisa aprender uma coisa. Qual que é a diferença do cristianismo para o islamismo, para o hinduísmo e para o budismo? A diferença é que o nosso Deus está próximo e se edifica com as nossas fraquezas. O Alá não é Yahvé, ok? Você estudar um pouco sobre o islamismo, entenda uma coisa, querido, 21% a 25% do mundo é islamismo. Confessa a fé do Islã, 21% do mundo. É muita gente. E daqui um dia você pode encontrar com alguns aí. Você vai precisar falar qual que é a diferença do Yahvé para o Alá. O Alá, meu querido, vou abrir um parênteses aqui. Cadê? Já está acabando, né? O Alá é um Deus irado, é um Deus que está longe, e para você ser salvo, você tem que fazer boas obras. E tem que ter sacrifício e um monte de coisa. O nosso Deus não está irado, está de bom humor. Deu o seu Filho para nos resgatar e nos colocou na mesa junto com Ele. Tá bom para você? E ainda nos deu o Espírito dele para nos capacitar a andar com Ele. Isso já coloca a religião em crise. Fecha o parênteses, qualquer dia nós falamos mais um pouco sobre isso, sobre o diferente do cristianismo e as outras religiões. Mas entenda uma coisa, olha lá, quem é Jesus Cristo? Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha só. Eu fico empolgado com esse negócio. O Filho é o esplendor da glória de Deus. Hebreus 1, 3. O Filho é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação do nosso pecado, Ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Vou explicar esse texto. O que diz? O Filho é a expressão exata da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Imagina eu, William, tendo capacidade de me esvaziar e projetar a minha imagem lá no meio das formigas. Ver que as formigas consigam me ver e entender. Jesus é Deus trazendo o que Ele é, se diminuindo, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, e chegando até mim e você dizendo, olá, estou aqui. E aí quando você entra em Deus através de Jesus, essa revelação, ela vai crescendo, 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 até chegar à plenitude do que Deus é. Mas é Deus refletindo a sua imagem a nós, seres humanos. Não somente refletindo, mas se vestindo da criação e se colocando no meio de nós. Se você continuar lendo o texto, sustentando todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. Jesus Cristo, esse Jesus Cristo. A Bíblia diz que Ele é o verbo de Deus. Todo mundo sabe aqui que verbo é o que traz ação a uma frase, ok? Então, resumindo, Jesus Cristo é Deus em ação, querido. Toda vez que você olha para Deus Pai, é Deus criando as coisas. E Deus vai se mover. Quando Deus se moveu, é Jesus Cristo, em toda a história. Do começo ao fim, Ele se relaciona com a sua criação, é Jesus Cristo. E Deus mantendo a criação, é o Espírito. Deus é tão grande, que Ele não existe. Ele vai além da existência. A minha mente não consegue compreender esse Deus. Deus é tão grande que no seu relato histórico, Ele se mostra de 3 maneiras. Mas é um único Deus. Você não vai encontrar 3 tronos no céu, é um trono só. Um exemplo, quer um exemplo simples? Eu sou o William, ok? Mas eu sou o William que estou falando com vocês, mas eu sou pai da Elisa, sou marido da Cecília e sou seu amigo. Eu sou 3 pessoas? Hã? Não, eu sou uma pessoa. Mas eu me relaciono em cada ambiente de uma maneira, ok? Então Deus, Ele é Pai criando. É o Filho se relacionando e se movendo na criação. E é o Espírito sustentando todas as coisas. Deus é um ou é 3?
Deus é um. Amém, gente? Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, se relacionando consigo mesmo e se mostrando a nós. Agora, Jesus é a expressão para nós que conseguimos entender e acessar. O Verbo que criou todas as coisas, e no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E eu concluo essa palavra lendo um texto que está em Filipenses. William, por que essa pregação? Por que isso? Porque nós precisamos crescer nessa revelação, nós como jovens, você e eu. Precisamos entender, querido, que a revelação de Deus é progressiva. E eu preciso aprender a celebrar os processos. E em Jesus, eu encontro origem, processo e destino. E eu preciso manter os meus olhos fixos nele. Autor e consumador da minha fé. Todas as renúncias que você vai ter que fazer para viver em Cristo Jesus, não se compara à glória que Ele está trazendo no seu ser. Mas você vai ter que aprender a andar nesse caminho da renúncia. Essa nova vida em Cristo que nós estamos falando nesses dias, essa maturidade, querido, você pode ter certeza de uma coisa, você só vai viver tudo aquilo que Deus tem para você quando você aprender o que é morrer por Ele. E eu concluo essa palavra com esse texto, como eu disse para você, eu não tenho tempo de falar tudo aquilo que gostaria, mas eu estou deixando para você um caminho. Eu quero que você cresça nesse entendimento. Filipenses capítulo 2, versículo 5. O pessoal do louvor já pode se preparar aqui, por gentileza. Tudo bem até aí, queridos? Neste lugar, Cristo Jesus, está os recursos de Deus para nós. Nesse lugar, Cristo Jesus, está os dons de Deus para nós. Nesse lugar, Cristo Jesus, eu vou viver uma vida empolgante, dinâmica, sobrenatural. E Filipenses capítulo 2:5. Vamos ler juntos? Procure, eu peço atenção como presente, já estou chegando ao encerramento dessa palavra. Olha só o que diz o texto. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, olha só o que o texto diz, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando semelhante aos homens. Pare e pensa uma coisa aqui, querido. Pensa comigo. Ele é Deus, mas sendo Deus, Ele não se apegou a essa posição, mas se esvaziou de todos os seus atributos, de todo o seu poder, de toda a sua glória, e se tornou servo, semelhante a homens, igual eu e você. Versículo 8, e sendo encontrado de forma humana, Ele ainda deixou um pouquinho mais, se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte de cruz. Olha aqui, sendo Deus, se esvaziou e se tornou igual a mim e a você. Mas sendo igual a mim e a você,
Ele se humilhou para servir, sendo obediente até a morte. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Pensa comigo. Se Jesus é Deus esvaziado de todos os seus atributos, Jesus, quando era criança, ele sabia que era Deus, ou ele teve que se descobrir como Deus nas Escrituras? Perceba uma coisa, o Deus que eu estou falando para você, Jesus Cristo, é o Deus que se esvaziou e se submeteu a nascer como eu e você nascemos. Submeteu. Quando ele fazia sujeirinha, a Maria tem que lavar. Quando Jesus ele teve que aprender a andar, como eu e você. Ele teve que aprender a ler, como eu e você. Ele teve que aprender a cultura do seu tempo, como eu e você. Porque ele se esvaziou como eu e você. Identificados com Jesus é entender que Jesus passou pelo mesmo processo que eu e você passamos. Jesus teve que descobrir aqui, ó. Imagina uma coisa, Ana, Jesus chegando para Maria e falando assim: mãe, como foi meu nascimento? E aí, Maria fala: filho, eu fiquei grávida de você de uma maneira diferente. Ele fala assim: como, mãe? Como assim? Imagina Maria tentando explicar isso para ele. Filho, você ficou grávida do Espírito. Mas quem é o Espírito? Não, peraí, vou te explicar melhor, filho. Você está enquadrado na profecia de Isaías 9, que a virgem daria luz a um menino, e o nome dele seria Emanuel. É mesmo? Quem é esse menino? É você, filho. Eu? Imagina, querido, Jesus começando a ter essa consciência. Imagina quando aprendendo a andar. Eu fico pensando, querido, o Criador de todas as coisas se submeter a isso. Não explode a nossa cabeça, sim ou não? É um negócio assim que você fica pensando, como é que é? Porque, querido, se ele teve um cérebro como eu e você, isso teve que crescer na cabecinha dele, nas emoções dele. Você sabe por que Jesus precisava ser cheio do Espírito? A Bíblia fala que o Espírito Santo veio a Jesus e ele tinha que andar na dependência do Espírito como eu e você. Vocês estão me entendendo, gente? Identificados com Jesus é você entender os processos. Jesus teve que se descobrir nas Escrituras. Assim como eu e você precisamos nos descobrir nas Escrituras. Eu penso que em meio à noite, talvez, Jesus acordou um dia e teve a consciência de quem Ele era. O livro de Lucas fala que Jesus crescia em graça e em conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. Eu quero te convidar, querido, a se apaixonar por Jesus. Porque esse Jesus, Ele foi revestido de poder, mas é um Deus se vestindo da criação e se tornando semelhante a mim e semelhante a você. E eu preciso deixar um texto está em Hebreus 4:15 e Hebreus 5:7. Eu preciso encerrar com esse texto. Eu quero poder orar com você. E a minha oração hoje é que você vá para casa crescendo nessa revelação. Ok? Hebreus 4:15 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Note, todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi tentado nas mesmas coisas que eu e você. Hebreus 4:15. Agora olha só, Hebreus 5:7.
durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações, súplicas em alta voz com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, Jesus teve que orar, clamar e se submeter à lei de Deus, o Pai. Versículo 8: embora sendo filho, ele aprendeu, note a palavra aprendeu, a obedecer por meio daquilo que sofreu. Uma vez aperfeiçoado, tornou fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. Vou ficar de pé. Você talvez que me escuta em casa, me escuta aqui, pode pensar: William, minha vida é difícil, cara. A minha vida é muito difícil. Eu não consigo crescer em Deus. Eu não consigo crescer na minha vida espiritual. Eu não consigo viver essa nova vida. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Imagina uma criança, Jesus, não sabendo quem que era o pai dele, porque José não era o pai dele, cara. O entendimento sobre a paternidade de Deus teve que crescer em Jesus. Imagina José dizendo assim: não, eu não sou seu pai. Como é que é? Não, eu não sou seu pai. O seu pai é Deus. Como assim? Ele sabe o que é ser rejeitado. Ele aprendeu pela obediência. Eu quero te convidar a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, a origem de todas as coisas, o processo de todas as coisas e o destino de todas as coisas. Nós que saímos de Deus, estamos voltando para Deus. Assim como todas as coisas estão voltando para Ele. Feche seus olhos, Pai.